Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje, quinta-feira, é a nossa revisão de história. Então, estejam aí com o arquivo em mãos, com as nossas atividades, para corrigirmos juntos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, lá no numeral 1 da nossa revisão de história, tá assim: as transformações nas áreas da informática, robótica e comunicação resultaram no surgimento de outros profissionais. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta essa nova atividade profissional, que é comum na zona urbana. Bom, a gente já falou sobre isso, né? As áreas da informática foram se expandindo com o passar do tempo, né? Nas cidades, né? E atingiu também o campo, né? Bom, então a partir disso, qual foi essa nova atividade aí no qual é muito comum, que foi desenvolvida, né? E que é muito comum hoje em dia na zona urbana? Bom, vamos para as opções. Trabalhador rural? Não, né, gente? Trabalhador rural está lá na zona rural, lá no campo. Desenvolvedor de aplicativos para smartphones? Sim, né, meus amores? Sim. Foi essa aí, robótica não poderia ser, né? Porque a gente já está falando sobre o desenvolvimento, né, dessas atividades profissionais aí, né, que foram aí se desenvolvendo e até chegar ao desenvolvedor de aplicativos para smartphone, que hoje em dia é muito comum, né? Nós temos aí, a gente entra lá, né, no nosso navegador e às vezes a gente quer baixar, né, algum aplicativo, né, porque hoje em dia tudo é aplicativo, né? Temos aplicativo para redes sociais, aplicativos para compras. Então, é muito comum hoje em dia esses profissionais, tá? Então, vamos para o numeral 2. E lá no numeral 2 está assim: viver na área rural tem características que se diferenciam do modo de vida nas cidades. A gente já viu sobre isso, né? Tem algumas coisas que diferenciam, né, do campo para a vida na cidade, né? No qual vocês já sabem. E aí tá assim: marque a alternativa que descreve os lugares que as pessoas do campo vivem. Então, nós vamos ver aí as opções, né? As opções de lugar que essas pessoas aí do campo, da zona rural, vivem. Bom, aí nós temos aí 3 opções. Bom, sítios, chácaras, fazendas ou granjas, cidades grandes, galpões e lojas. Gente, cidades grandes não, né? Porque não tem nada a ver. Está falando aí sobre as pessoas que moram lá na zona rural, onde geralmente elas vivem, né? Os tipos de moradias. Galpões e lojas não, né, gente? Então a resposta correta é sítios, chácaras, fazendas ou granjas, que é o local aí, as moradias e que nós encontramos lá na zona rural, no campo, tá certo? Vamos agora para o numeral 3. Então vamos lá. Muitos dos alimentos que consumimos no cotidiano no nosso dia a dia, né, são produzidos no campo. Marque a alternativa que descreve a área onde são cultivados os grãos, hortaliças e frutas. Então, qual é esse local aí, gente, onde são cultivados os grãos, hortaliças e frutas? Bom, vamos para as opções. É na área urbana? É na área externa? Ou é na área rural? Gente, bom, a resposta certa é a área rural, né? Esses alimentos aí que nós consumimos no nosso dia a dia, né? Esses alimentos, eles precisam ser cultivados, cuidados, né? Cultura do solo, que a gente já aprendeu. Então, eles estão aonde? Eles estão inseridos lá na zona rural, né? Onde tem esse processo aí de plantio, de cultivo, né? Onde funciona a agricultura. Bom, agora vamos lá para o numeral 4. Então, vamos lá. Conforme a cidade se transforma, as formas de trabalho também se alteram. Marque a alternativa no que apresenta uma atividade nas cidades do passado. Nós já aprendemos sobre isso, né? Conforme as cidades vão se desenvolvendo, as formas de trabalho também vão alterando, né? Indo de acordo aí com as transformações das cidades. Então, vamos aí ver qual é a resposta certa, tá? Então, vamos lá. Então, qual é essa atividade aí, gente? Que uma dessas atividades aí que apresentam, tá? Atividades, né, profissionais do passado, né? Nas cidades do passado. Informática? Não, né, amores? Informática é mais atual, né? Foi se desenvolvendo aí ao longo do tempo, mais para atualidade.
Engenharia? Então, engenharia tinha, mas geralmente era mais encontrado o quê? Telefonista, né, gente? Porque hoje em dia não tem telefonista. Engenharias, engenheiros existia no passado, mas telefonista hoje em dia não existe, né? Hoje em dia a gente já consegue ligar diretamente para a pessoa sem ter que ligar lá para a central, né, de atendimento e falar com uma telefonista, né, para ela fazer a ligação para a gente. Então vamos lá para o numeral 5. Além das mudanças que ocorrem no trabalho rural, o modo de vida no campo mudou. Na atualidade, um grande número de pessoas mora em casas com iluminação elétrica, água encanada, telefone e muitos outros, né? E etc. Marque a alternativa que complementa essas transformações no presente. O que se transformou aí, gente? Que complementa aí nessas transformações, né, da atualidade. Escolas públicas, cooperativas, postos de saúde e etc. Construções de moinhos ou arados, gente? Não, a primeira questão aí, né, gente? Escolas públicas, cooperativas, postos de saúde e etc, né? Isso aí que foi se transformando, que foi melhorando a cada vez mais, que tinha regiões que não tinham postos de saúde, né? Cooperativas, escolas públicas também. Então, essa aí é a resposta correta, tá certo? Bom, meus lindos, nossa correção aí da nossa revisão fica por aqui. Um beijo grande.